Eu não sei se você viu aquele pronunciamento da Michelle Bolsonaro que foi na quarta-feira e que deu uma confusão e essa divisão na direita. Diz uma divisão? Eu quero falar sobre esse assunto. E eu gostaria que você ficasse até o final, porque é um assunto que eu não vi aqui nas redes sociais, pelo menos eu não vi. Eu vi muitas pessoas se dividindo, falando, né, que a Michelle não deveria ter falado isso, que roupa suja se lava em casa, que ela deveria calar a boca dela, né, justamente falar agora disso, justamente na época de eleição, para dividir pessoas que são cristãos, atacando a Michelle, e também muitas pessoas ali apoiando ela. E, gente, esse assunto deu o que falar. Mas eu quero falar de um assunto que começou antes desse pronunciamento com a Michelle, onde que Deus me deu esse discernimento e eu quero compartilhar com você, que é cristão, que entende o mundo espiritual. Na terça-feira, teve um culto na minha igreja, onde foi um missionário. E ele disse que a direita está dividida. Eu, a princípio, não compreendi, porque nós entendemos que nós somos unidos. E eu não compreendi. E ele falou assim, por mais 4 anos, a nação brasileira vai estar sob o governo da esquerda. Gente, na hora que ele falou aquilo, eu não quis acreditar. Eu fiquei tão triste, mas tão mal, de verdade, tão revoltada dentro de mim. Eu não aceitei aquilo. E eu queria, de uma certa maneira, olhar para aquele homem e falar, não, não é verdade. Porque, gente, eu sou empreendedora, eu tenho meu negócio, eu sou cristã, eu sou mãe, eu sou uma cidadã brasileira que eu vejo a realidade da nossa nação. Muitas pessoas estão fingindo que nada está acontecendo, mas está. Muitas pessoas estão endividadas. Muitas pessoas fecharam a porta do seu negócio, o sonho da vida dela, onde que ela teve que abrir mão de algo para poder investir nos negócios e tiveram que fechar a porta, porque não conseguiu pagar, não conseguiu manter, não conseguiu pagar aluguel. Muitas pessoas não estão conseguindo vender seus produtos. Muitas famílias passando necessidade de coisas básicas. Se você não é essa família, agradeça a Deus. Mas até quando nós vamos conseguir manter tudo isso? Tem pessoas que não vê a hora que acaba esse ano para iniciar um novo governo. Você sabe disso. Que você não está aguentando mais. Que você não está suportando mais ficar pendurado, tampando buraco daqui, tampando buraco de lá e pedindo para Deus, Senhor, me socorre. Nós sabemos disso. Existe sim, muitas pessoas passando necessidade. Muitas pessoas. Só que as pessoas não expõem, às vezes, a realidade dela na internet. Igual essa semana também um rapaz que até então viralizou o vídeo dele falando que ele não aguenta mais. Ele trabalha, ele quer vencer, ele quer crescer, ele tem sonhos, mas aquilo que ele tá tendo do trabalho dele, dos esforços dele, não tá levando a lugar nenhum. Ele tá conseguindo tampar buraco também. Até quando? Então, quando eu vi esse missionário falar, gente, foi uma revolta no meu coração tão grande. Eu não compreendi, eu queria muito que ele tivesse errado. E no outro dia a Michelle lançou ali, né, o pronunciamento dela. E na hora que ela começou a falar, Deus me mostrou. Filha, aí tá a divisão. E Deus me mostrou uma divisão porque não estava tendo apoio, não entendi muito bem ali, né, porque ela não estava apoiando o Flávio, alguma coisa assim, gente. Teve pessoas que criticou essa mulher. Só que eu entendo que esse vídeo foi um vídeo que Deus permitiu para que nós, como igreja, compreendemos Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim como contra os principados e potestades. Ou seja, a nossa luta não é para ficar tomando partido deles, não, gente. A gente tem que orar pela vida dela, pela vida do Flávio. Pedir para que o Flávio tenha aliança com as pessoas certas. Porque, gente, de verdade, pode fazer aliança com quem for. Se Deus falar não vai ganhar, não vai ganhar. Não vai. Agora, se nós estiver falando uma língua só, um povo só, clamando como diz 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O meu povo. Então eu estou fazendo uma convocação aqui para o povo de Deus. Para a gente orar, clamar, pedir perdão pelos nossos pecados. Gente, não adianta. Existem pecados ocultos dentro da própria igreja. Existe inveja. Existe traições. Existe pessoas querendo ser melhor que as outras. Existe uma divisão. Gente, e não adianta fazer aliança com o mal. Pessoas que, gente, faz aliança para qualquer coisa, qualquer pessoa, só para poder tirar vantagem.
Não adianta fingir aquilo que não é. Deus sabe de todas as coisas. Ele falou, o missionário falou, que Deus estava tratando a igreja. O que nós precisamos pedir perdão para Deus? Quem são as pessoas que nós precisamos liberar perdão? Eu estou falando do mundo espiritual. Porque muitas vezes Deus permite coisas acontecer conosco, com a nossa nação, para que a gente se arrependa dos nossos pecados e se volte a Deus novamente. O primeiro amor. A gente muitas vezes busca Deus só na necessidade. Na hora que perdeu uma oportunidade, na hora que perdeu um emprego, na hora que está doente, na hora que não tem mais um outro meio para recorrer, aí sim lembra que tem um Deus. Não é, Deus não vai negociar a minha vida, a sua vida, para te dar aquilo que você quer, para satisfazer a sua carne. Nós estamos aqui na Terra por uma missão, é temporária. Precisa muita coisa se cumprir na Terra. E nós cristãos precisamos ser vigilantes, porque os filhos das trevas, eles estão o tempo todo, sabe, com mão dadas mesmo, eles não largam, mesmo no erro. E nós não conseguimos se alegrar com a vitória do outro. A gente não consegue curtir um vídeo de um amigo, de uma oração, de um post do seu negócio. A gente não consegue comprar com aquele que nós fala irmão. A gente não consegue ser unido um com o outro. Gente, de verdade. Eu tô aqui nas redes sociais, eu posto tanto conteúdo para abençoar a vida de outras pessoas. Só que as pessoas, elas vê, só que elas não conseguem curtir, elas não conseguem compartilhar, elas não conseguem abençoar a vida do outro. E é esse povo que tá em divisão. Só que nós precisamos nos arrepender e entender que nós precisamos ser unidos por um propósito maior que Deus entregou para cada um de nós. Por isso que nós não conseguimos ir mais longe. Olha o que diz, gente, em Mateus 12, 25, Jesus falou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade e casa dividida contra si mesma não se subsistirá. Ou seja, essa divisão não vai levar a lugar nenhum. Nós precisamos clamar numa só voz, orar a Deus, pedir perdão. Gente, anda certo. Será que nós vamos esperar as coisas apertar mais? Será que vamos esperar mais 4 anos para dar valor nesse vídeo que eu tô postando agora? Tem pessoas que estão atacando essa mulher, gente. É uma oportunidade de Deus para que nós, como igreja, se nos posicionarmos e começar a clamar a Deus de verdade. Eu já tô orando. Porque de verdade, gente, no fundo do meu coração, um dia eu fui um ser egoísta. Até que o Senhor Jesus me salvou. E Ele me mostrou que o nosso propósito de vida é sobre o outro. E eu tive que perder para aprender. Deus tirou muitas coisas que era minha paixão. Coisas materiais. Deus me deixou um tempo para começar a pensar na minha vida. Até que o meu coração começou a clamar, a chorar por pessoas. A dor do outro me dói. A necessidade do outro me dói. Ver um pai de família que tem filhos para sustentar e não tem dinheiro. Aquela mãe só que foi abandonada. Ela tá tentando suprir as necessidades da casa dela. A gente não consegue olhar para a dor do outro. De verdade. Mas como que alguém que não tem nem para si pode ajudar o outro, gente? Nós estamos numa nação que cada um por si. Eu falo no governo. E Deus, Ele tá dando oportunidade para nós como igreja clamar de verdade e se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Libera o perdão para as pessoas. Faz aquela ligação que você precisa fazer. Ame o próximo. Gente, olhe pela vida do atual presidente. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos orar pela vida. Desculpa, gente, mas me dói ver muitas pessoas perdendo seus sonhos, perdendo a sua vida. Quantas pessoas estão ansiosas, com a incerteza do amanhã, não sabe se vai ter os meios para pagar suas contas, gente. Igual eu falei pra vocês, pra mim não me falta nada, graças a Deus, Deus tem sido fiel, porque eu de verdade, eu tô no processo de, pai, eu quero liberar perdão pra todos que eu preciso liberar perdão. Eu quero me consertar com quem eu preciso me consertar, gente. Quando Jesus vier, eu não quero ter nenhuma pendência com ninguém. E nós vivemos, sabe? Ai, porque fulano falou isso? Ai, porque esse clã me machucou? Ai, porque isso? Gente, de verdade.
De verdade. Satanás, ele tá o tempo todo trazendo uma distração. Eu trabalho aqui com pessoas, falo sobre inteligência emocional, sobre as minhas mentoradas. Quando chega no processo de ressignificar, muitas pessoas não conseguem prosseguir. Porque chega num momento que elas não querem liberar perdão. Elas não querem mexer naquilo que precisa mexer. Gente, de verdade, nós precisamos, sabe, pedir perdão. Às vezes não é nem pelos nossos erros, mas pelos erros dos nossos pais, pelos erros dos nossos irmãos, pelo erro da nossa nação. Pedir perdão para Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós. Eu não quero ver, gente, um país igual a Venezuela. Muitas vezes você nem sabe o que está acontecendo com eles. Nós somos um país abençoado. Nós somos um país maravilhoso. Eu amo o Brasil. E eu não desejo mal, gente. Não é sobre tomar partido, tomar lado. Não é sobre isso. Nós precisamos orar por essas vidas. Para que o Flávio, ele realmente possa buscar o Senhor. Buscar a direção. Buscar mesmo, sabe? Deus, é da tua vontade isso. Enquanto Deus não falar, não se mova. Gente, se Deus não permitir que a direita ganhe por conta daquilo que está debaixo dos panos, por conta de alianças que não agradam o coração do Pai, Deus não vai deixar. Deus não é fraco. Ninguém pode zombar de Deus. Ninguém pode zombar de Deus. Então, que essa mensagem fala ao teu coração. Nós precisamos despertar a igreja. Nós precisamos despertar, povo. Nós precisamos colocar o nosso joelhinho lá e orar. E falar para Deus tudo que precisa ser falado. Talvez hoje seja o dia que você precisa entregar aquele pecado oculto nas mãos de Deus e pedir perdão. Para que nossas orações possam ser ouvidas por Deus. Para que o nosso clamor seja ouvido por Deus. Então, eu peço como igreja, vamos clamar pela nossa nação. Vamos nos posicionar naquilo que realmente nós fomos chamados para se posicionar. E dessa maneira, eu tenho certeza que Deus ouvirá as nossas orações e vai mudar o cenário de uma forma real. Porque depois que chegar as eleições, gente, depois que passar, aí não adianta mais. Porque aí nós teremos mais 4 anos. Clamando para Deus ter misericórdia para colocar o básico na nossa mesa, na nossa casa. Então, se esse vídeo fez sentido para você, cristão, que eu estou falando do mundo espiritual, compartilha com aquele irmão, com aquela irmã, para que nós possamos orar. Eu sei que eu sou muito pequenininha aqui, mas Deus fala, né, na tua palavra, se 2 ou 3 clamar, Ele ouviria. Então compartilha, comente, curte. Gente, a gente precisa abrir os olhos daqueles que ainda estão dormindo.